Olá pessoal, seguindo com física das radiações, após a gente ver um breve histórico sobre a descoberta dos raios-x e da radioatividade e começar a introduzir um pouquinho sobre a história da física atômica e nuclear, através do entendimento dos modelos atômicos que a gente começa a ter. Vamos ver agora a questão da produção do raio-x. Antes da gente ver essas primeiras aplicações em radioterapia, medicina nuclear e radiodiagnóstico, vamos ver como é que funcionam. A gente já viu que, por exemplo, medicina nuclear e radioterapia, a gente vai trabalhar com fontes de radiação. As fontes radioativas, elas estão sempre emitindo a radiação. Na verdade, elas têm uma instabilidade nuclear muito grande. Elas buscam, esses materiais buscam um estado de equilíbrio e com isso vão emitir as radiações. Então, esse foi aquele estudo que a gente viu um pouquinho ali sobre Madame Curie, né? Que eles estão tentando entender como é que funciona isso daí, porque os elementos naturalmente estão emitindo essas radiações. Já quando a gente trabalha com os raios-x, bom, com os raios-x eles não vão estar sempre emitindo. Para que haja emissão de raio-x, a gente vai ter que ligar o equipamento. Bom, e aí? Como que isso funciona? Na verdade, quando a gente liga o equipamento de raio-x, até se a gente for ver no nosso histórico, a gente tinha um tubo de Crookes. A gente não chamava ele de tubo de raio-x. Por quê? Porque hoje, dentro do meu tubo de raio-x, eu tenho vácuo. Se a gente se lembrar, naquela época, não existia ainda o vácuo. Eles não acreditavam na existência do nada, que seria justamente o vácuo. Naquela época, não se acreditava no vácuo. Inclusive, se acreditava que a própria luz... não só a luz, mas a luz se propagava através do éter e o universo estaria imerso nesse éter. Só que esse éter nunca foi comprovado, ele nunca foi encontrado. E Einstein que vai lançar a teoria da luz, que só vai passar a ser aceita em 1915, que então ele vai descartar a existência do éter. Então lá no nosso histórico, a gente vai ter gases a baixa pressão dentro do tubo de Crookes. A gente não tem ainda essa ideia do vácuo, ele vai existir mais tarde. Quando a gente for ver agora, hoje, a gente também não tem um vácuo perfeito, né? E o vácuo ele é extremamente importante dentro do tubo de raio-x, porque a gente está acelerando elétrons do cátodo em direção ao anodo. E se existirem gases a baixa pressão, os elétrons vão colidir com esses gases e vão perder a sua energia cinética. Por que a gente está vendo isso? Aqui, então, a gente está lá no nosso modelinho de Bohr. O modelo atômico de Bohr, onde a gente tem o núcleo e a gente tem as órbitas. Claro que lá, naquele primeiro modelo, no modelo de Rutherford ainda, né, a gente tem as órbitas bem redondinhas, bem circulares. Depois a gente vai passar por uma ideia de órbitas elípticas, e depois a gente vai ver que a primeira órbita ela é mais ou menos elíptica e as outras órbitas elas acabam tendo uns formatos bem diferenciados. Mas, didaticamente, a gente acaba usando esse modelo aqui porque ele dá uma visão muito boa da gente ter uma ideia onde a gente vai encontrar, então, os elétrons dentro do átomo. No meu raio-x característico, então, a gente vai estar lá no tubinho de raio-x, os elétrons estão saindo do cátodo e indo em direção ao anodo. E aí, quando eles colidem no anodo, aí eu tenho, então, um elétron que veio aqui, ele vai colidir com outro elétron e ele vai arrancar um elétron da camada K. Claro que isso pode acontecer em qualquer camada, na K, na L, na M, na N. Cada camada a gente vai ter uma energia de raio-x sendo emitida, de raio-x característico sendo emitido, em função do material que está sendo irradiado. Então, o nosso tubo de raio-x diagnóstico convencional, a gente vai ter o tungstênio. Na mamografia, a gente vai ter molibdênio ou ródio. Isso porque daí eu tenho energias bem conhecidas. Mas não é o fato de eu arrancar esse elétron que eu já estou emitindo raio-x. Na verdade, depois que eu arrancar esse elétron, eu não posso ter uma vacância numa camada mais interna do meu átomo. A minha vacância ela tem que ser sempre externa ao átomo, de preferência na última órbita. Então, elétrons mais externos vão dar um salto quântico
e vão preencher esse espaço do elétron que foi arrancado pela colisão de um elétron que veio lá do anodo. Porque eu não vou ficar com um elétron apenas na camada K, eu tenho que ter dois. Então, vai ter uma transição, por exemplo, da camada L para a camada K, ou da camada M, N, O, P, Q, da camada P para a camada K. Então, na verdade, existe uma probabilidade, né? E aí, na física do radiodiagnóstico, a gente vai ver direitinho quais são todas essas energias envolvidas. Agora, só para a gente ter uma ideia do que é esse raio-x característico. Bom, o que acontece então é que eu vou ter uma energia bem definida, que é a energia de transição dessas camadas eletrônicas. Já no meu raio-x de freamento, ou raio-x de Bremsstrahl, os meus elétrons, quando eles saem do catodo e colidem no anodo, não necessariamente eles vão colidir com alguma estrutura no meu átomo do anodo. Eles podem simplesmente sofrer um desvio. Os meus elétrons são negativos. Quando eles passam próximo do núcleo, que é positivo, eles vão sofrer um desvio de sua trajetória. Ou, quando eles passam próximo de um outro elétron, eles vão ser repelidos e novamente vão ter um desvio nessa trajetória. Esse desvio de trajetória que vai me dar essa diferença de energia, no qual eu vou chamar de raio-x de Bremsstrahl. Então, esse raio-x de Bremsstrahl, ele, na verdade, ele vai de um valor de 0 até o valor máximo que eu conseguir acelerar esses elétrons em termos de energia, né? Então, se eu conseguir dar uma energia cinética nos elétrons na ordem de, por exemplo, 90 kV, a energia máxima que o meu elétron pode perder nesse processo de proximidade, seja no campo elétrico, seja no campo nuclear, vai ser de 90 keV. Então, a energia máxima que eu tenho é 90 keV. Mas são pouquíssimos elétrons que vão perder esse máximo de energia. A maioria dos elétrons vão perder outros valores de energia. E eles seguem viajando dentro do meu anodo. Então, isso quer dizer que eles podem sofrer novas colisões conforme as energias que estão envolvidas neste processo. Aqui a gente tem, então, um espectro. Esse meu espectro, ele está me mostrando nessa faixa contínua o meu raio-x de Bremsstrahl. E nesses picos que a gente enxerga aqui do espectro, então a gente tem os picos característicos, inclusive do tungstênio. Tá? Então ele está mostrando aqui a camada K do tungstênio, a camada L vai estar aqui na faixa de 12 keV. Por que ele está mostrando mais de um valor aqui em termos do meu raio-x característico? Porque, na verdade, no meu tubo de raio-x eu uso tungstênio e rênio. Eu não uso exclusivamente tungstênio. Então, eu vou ter os picos de acordo com a composição do meu anodo. Então, hoje está aqui nosso tubo de raio-x, né? A gente costuma falar que no tubo de Crookes a gente trabalhava com gases a baixa pressão, no tubo de raio-x a gente vai trabalhar com o vácuo. Então, em termos dos componentes do meu tubo de raio-x, este aqui é o meu catodo, onde na verdade eu tenho um filamento ou dois filamentos, né, que eles são, é um fio de tungstênio helicoidal, ele é como uma resistência. Né? O que vai acontecer ali? Quando eu passar uma corrente aqui exclusiva no meu catodo, eu vou liberar elétrons termoionicamente, porque aqui eu tenho justamente aquele filamento que vai causar uma resistência, com isso ele vai ficar superaquecido, e aí nesse aquecimento ele vai fazer uma nuvem de elétrons em torno desse filamento. Bom, a tendência desses elétrons é se repelirem. Então existe justamente essa estrutura aqui, ó, que a gente chama de capa focalizadora, que ela vai fazer com que os elétrons se permaneçam unidos. E aí eu vou aplicar uma diferença de potencial entre o meu catodo e o meu anodo. E nessa diferença de potencial eu vou conseguir acelerar esses elétrons para colidirem justamente aqui nesse anodo. Então aqui a gente tem um raio-x de anodo giratório. E o invólucro de vidro, esse vidro ele é um pirex. Na verdade, até aqui, esse tubo eu acho que ele teria de cabeça para baixo, mas aqui a gente vai ter uma janelinha de berílio, tá? Nessa parte superior aqui do tubo. Na verdade, na prática, isso aí vai ficar
Ele pode ficar voltado para cima se eu tiver o tubo embaixo da mesa de raio-x, né? Bom, seja como for, aqui a gente tem uma janela de berílio. O meu catodo. O catodo tem como componentes principais, então, o filamento e a capa focalizadora. E o filamento é aquele fio helicoidal que eu falei, que a gente pode ter 2 fios, onde a gente vai ter, então, um foco fino ou um foco grosso. Bom, o filamento, ele existe nos tubos de raio-x que podem possuir 1 ou 2 filamentos, na verdade, né? E aí, ou eu tenho só o foco grosso, quando eu tenho um filamento apenas, ou eu tenho o foco fino e o foco grosso, no caso dos tubos que possuem 2 filamentos. O filamento é um fio helicoidal feito de tungstênio e é o local onde os elétrons são liberados termionicamente quando o equipamento for acionado. Essa liberação termiônica depende da corrente do filamento. Quanto maior a corrente, mais elétrons eu vou liberar. E vai depender também do tempo, porque se eu tiver um pouco tempo de exposição, são poucos elétrons que eu estou acelerando. Quanto maior o tempo, maior o número de elétrons que eu vou acelerar para colidir no anodo, e com isso maior a minha produção de raio-x. Né? E a gente vai, na parte de raio-x, falar muito de MAS. Então, MAS é essa corrente do filamento multiplicado pelo tempo que eu estou fazendo com que essa corrente esteja ligada durante o processo de produção de raio-x. E o meu foco fino, ele permite uma imagem mais detalhada, sendo muito utilizado em radiografias ósseas. Dependendo do tubo, ele vai variar de 0,6 milímetros a 1,2 milímetros. O que acontece é que, por exemplo, em tubos de mamografia, que é um caso especial, o meu foco fino vai variar de 0,1 a 0,15 milímetros. Então, por isso que isso vai me dar uma relação de detalhamento de imagem. Eu posso compensar, às vezes, em vez de trabalhar com um foco fino, eu trabalho com foco grosso e diminuo o tempo de exposição para manter o mesmo MAS. Só que às vezes isso não é conveniente. Aí a gente vai ter uma disciplina específica de física do radiodiagnóstico, onde a gente vai abordar detalhadamente esses aspectos. Bom, em relação ao meu foco grosso, embora o uso do foco grosso não permita uma visualização de detalhes mostrados na imagem em comparação de quando se realiza a radiografia com foco fino, é possível reduzir significativamente o tempo de exposição em virtude de um alto MAS. E isso também é importante não só em termos de imagem, mas em termos de aquecimento do tubo. Vai existir um valor máximo em que meu tubo vai poder trabalhar uma relação de MAS com tensão. Então, a minha tensão do tubo, ela vai estar muito limitada a esse MAS, porque se eu extrapolar demais esses valores, ou o meu filamento pode arrebentar, ou o meu tubo pode ser danificado de alguma maneira. Então, dependendo do tubo de raio-x, o meu foco grosso ele vai variar de 1 a 2,6 milímetros. É bem diferente do meu foco fino. Tubos especiais, como por exemplo os utilizados em mamografia, o meu foco grosso ele é de 0,3 a 0,4 milímetros e vejam, o foco grosso da mamografia é menor do que o foco fino de um tubo de raio-x convencional. E aí, então, isso vai existir peculiaridades, até porque se a gente imaginar na mamografia, a mama não tem osso, não tem estrutura óssea. E na radiografia convencional, todas as estruturas que a gente for radiografar tem uma estrutura óssea junto. Então, aqui a gente tem uma imagenzinha do nosso anodo fixo, né, onde eu tenho cobre no suporte dele, porque o cobre é ótimo para dissipação de calor. E aqui eu tenho, então, o meu alvo, esse alvo quadradinho aqui, é o meu alvo de tungstênio. Então, o anodo nada mais é do que um suporte mecânico para o alvo, onde os elétrons vão interagir e produzir o raio-x daquelas formas que a gente viu, raio-x característico e raio-x de Bremsstrahl, ou de freamento. E existem 2 tipos de anodo, então, que é esse fixo, que é mais utilizado em equipamentos de radiologia odontológica, sendo encontrado em alguns modelos portáteis de radiologia convencional, e em práticas que envolvam baixa quilovoltagem, e aqui a gente chama de KVP porque é quilovoltagem pico. Depois a gente vai trabalhar um pouquinho com os espectros e aí nós vamos ver o que é o quilovolt efetivo, o que é o quilovolt médio e o que é o quilovolt pico. Como o nome já diz, né, o pico é o valor máximo que a gente vai ter de tensão. Eles não suportam altas tensões e altas correntes porque o impacto dos elétrons nessa área aqui vai acabar danificando o anodo. Então, foi desenvolvido esse anodo giratório porque
porque daí as colisões ocorrem, por exemplo, apenas nesse ponto aqui, enquanto o anodo está girando, as colisões vão estar ocorrendo, então, sempre em locais diferentes, né? Quer dizer, elas vão estar sempre no mesmo ponto, mas em regiões diferentes, porque eu tenho toda essa pista aqui, eu tenho todo esse espaço aqui para ser irradiado, e aí, enquanto o tubo dá uma volta completa, dá tempo de resfriar aquela região onde foi inicialmente colidido, os elétrons colidiram, né? Então, os elétrons estão colidindo aqui, o meu anodo está girando e ele vai resfriando até essa parte aqui retornar a esse ponto e sofrer nova colisão. Com isso, eu consigo trabalhar com tensões muito maiores. Então, enquanto o meu raio-x fixo, dificilmente eu vou trabalhar acima de 100 kV, no meu raio-x giratório eu chego a 150 kV. Na verdade, quando a gente fala da produção de raio-x, nossa, que legal, produzindo um monte de raio-x. O que acontece na prática é que a gente não tem uma produção tão eficiente assim. Por quê? Porque a gente produz muito calor. Então, a gente tem esse invólucro de vidro, por exemplo, que é onde a gente vai conter o vácuo. E ele vai servir também como um suporte mecânico para todas as estruturas internas do tubo, que é o anodo e o catodo. O processo de produção de raio-x, então, como eu falei antes, ele é um tanto ineficiente porque a gente tem uma perda de energia cinética que é transformada em calor muito grande. Na prática, a gente tem 100% de elétrons que vão interagir no meu anodo, 99% deles vai produzir calor e apenas 1% vai produzir raio-x. E além desses valores, se a gente considerar a quantidade de raio-x que vão interagir com o filme radiográfico, a gente pode ver que da minha produção de raio-x do anodo, que é de 1%, a quantidade de raio-x após a filtração inerente é de 0,5%. O que é a minha filtração inerente? Lembra que eu falei que a gente tem invólucro de vidro e a gente tem, na região onde os raios-x vão sair, onde eu vou ter meu feixe primário, eu tenho uma janela de berílio. Então, eu já trabalho com berílio porque ele tem um número atômico bem baixo e ele não vai atenuar muito os raios-x. Mas o meu tubo de raio-x, ele está dentro de um cabeçote de chumbo. Porque quando eu produzir raio-x, eu vou produzir esses raios-x tridimensionalmente, eles vão emitir para todos os lados. Só que me interessa que os raios-x saiam num feixe primário, tem um feixe de interesse de que esses raios-x sejam emitidos, e o resto, então, eu vou blindar com chumbo. E a minha filtração inerente, então, é essa janela de berílio. Eu vou ter um óleo circulando através desse tubo, entre o cabeçote e o tubo de raio-x, que é para resfriar esse tubo. Para vocês terem uma ideia, a temperatura que chega no nosso anodo é de 2.000 graus Celsius. E isso é um dos motivos da gente trabalhar justamente com tungstênio no raio-x convencional e com molibdênio na mamografia. A exemplo do tungstênio, o ponto de fusão dele é de quase 4.000 graus Celsius. Então, a gente não vai ter um derretimento das estruturas. Conforme a estrutura que tu está trabalhando, tu não vai poder trabalhar com energias muito altas, porque tu vai causar justamente o derretimento desse material por causa do ponto de fusão dos materiais. Então, como filtração inerente, a gente vai ter aquela janela de berílio, e a gente tem também, para eu vedar esse meu cabeçote, uma janela de alumínio. Tá? Lá na física do radiodiagnóstico, a gente vai ver que esse alumínio ele é muito importante por causa de uma questão de atenuação. Então, a quantidade de raio-x após a filtração inerente e a filtração adicional, que é o que realmente contribui na formação radiográfica, ela é de 0,1% destes 100% de elétrons emitidos pelo meu catodo. Como eu falei para vocês da janela de berílio, eu não consegui nenhuma imagem aqui para mostrar essa janela de berílio, mas na verdade ela é um pouquinho mais... Dentro do tubo de raio-x a gente consegue identificar a janela porque ela parece ser assim, um pouco mais fina, mas ela é da mesma coloração do tubo, né? Ela não apresenta coloração, assim, ela é semi-transparente. E essa minha janela de berílio, então, é por onde o feixe útil vai deixar o tubo de raio-x, porque a atenuação no pirex vai ser muito maior, tá? É formada por berílio, porque ele propicia uma pouca atenuação da radiação originária da colisão dos elétrons com o anodo. E aqui está o cabeçote, né, que é o invólucro de chumbo. Esse cabeçote ele é bem pesado, ele é de chumbo, que é justamente para que os raios-x
que vão sair aqui embaixo por esse diafragma que existe no meu cabeçote, e diafragma mesmo assim ele tem uma camada de alumínio, porque aqui dentro tem um óleo circulando, né? Aqui então eu não vou ter o chumbo, eu tenho chumbo em todo o resto da estrutura do cabeçote. E a minha produção de raio-x, ela é importante por causa dessas propriedades aqui, que a maioria já vai estar sendo identificada lá na descoberta dos raios-x em 1895 por Röntgen. Meus raios-x, eles têm alto poder de penetração. A gente viu, porque até Röntgen, quando fez experimentos, ele colocou um pedaço de madeira, ele colocou várias estruturas entre o feixe de raio-x e aquela plaquinha de platino cianeto de bário, e percebeu que a luminescência continuava. Foi quando então que ele fez aquele teste com a esposa, de botar a mão da esposa entre o feixe e um filme fotográfico. São raios invisíveis. Hoje a gente sabe que são de natureza eletromagnética. Quando a gente fala de radiações, a gente tem as radiações corpusculares e as radiações eletromagnéticas. As radiações corpusculares é alfa, beta, nêutrons, e as radiações eletromagnéticas é o raio-x e o raio gama. Eles são eletricamente nêutrons, ou seja, isso o próprio Röntgen já tinha constatado, que eles não sofriam alterações na presença de campos elétricos ou magnéticos. Eles continuavam viajando em linha reta. São polienergéticos e heterogêneos, é aquele espectro que a gente viu ali no espectro de freamento, na produção de raio-x de freamento, que eu tenho valores que vão de 0 até o valor máximo de energia cedida do elétron para aquela alteração de trajetória, que é quando então eu vou estar emitindo na forma de raio-x de freamento, né? Então eles podem produzir uma variedade de energias, e se eu estou falando de energia, eu estou falando de comprimento de onda, né? Porque se a gente lembrar lá, acho que da física 3 ou da física 4, vocês já devem ter estudado que a energia é igual a hν, que é a constante de Planck, vezes a frequência, ou é hc sobre lambda, é a constante de Planck multiplicado pela velocidade da luz, dividido pelo comprimento de onda. Então, a minha energia ela pode estar relacionada tanto com o comprimento de onda, quanto com a frequência da minha radiação. No caso dos raios-x, eles liberam pouca quantidade de calor a atravessar a matéria. A gente não percebe quando a gente faz um exame de raio-x, né? Até às vezes o técnico diz, olha aqui, não respira, enche o peito de ar, alguma coisa assim, se for de pulmão, ou não se mexe. E aí ele dá aquele estalinho, né? Aquele clique, e aí diz, deu, pronto, pode respirar, pode se mexer, pode mudar a posição, alguma coisa assim, principalmente se a gente estiver com dor. E a gente não percebe que os raios-x atravessaram o nosso corpo. Eles vão viajar em linha reta, viajam a velocidade da luz no vácuo, e eles podem ionizar a matéria. Então, essa ionização ela é imprescindível para que a gente possa ter a detecção dela. É através dessa ionização que a gente vai conseguir detectar os raios-x, ou seja, em relação ao efeito deles com o meio. Eles não podem ser focalizados por lente. Os meus raios-x eu não consigo trabalhar com eles como a luz visível. Eles estão no espectro eletromagnético, eles fazem parte do espectro eletromagnético, mas a partir do ultravioleta, a física clássica não funciona mais. A física clássica não explica todos os efeitos que a gente vai ter das radiações eletromagnéticas. Eles afetam filmes fotográficos, isso a gente até já viu, que daí a gente vai ter, depois da descoberta do raio-x, até a descoberta do raio-x a gente vai falar muito de filme fotográfico. Aí, hoje em dia a gente vai falar de filme radiográfico, porque a gente vai ter uma indústria específica que vai trabalhar a questão da granulação e dos filmes para radiografias. Um filme para fotografia, então, vai ter outras características. Causam fluorescência em certos materiais, a gente já viu, né? A própria plaquinha de platino cianeto de bário, ela emitiu uma certa luminescência, e com isso que os raios-x foram descobertos. Na verdade, já outros físicos, outros cientistas reivindicaram essa descoberta, mas como eles não fizeram nenhuma publicação, como o Röntgen o fez,
eles acabaram não tendo o mérito da descoberta dos raios-x. É a mesma coisa que acontece como, por exemplo, o Teorema de Pitágoras. Os egípcios já usavam Pitágoras para a construção de suas pirâmides e diversas construções que a gente tem. Já se percebe que eles conheciam o pi, que eles conheciam o Teorema de Pitágoras. Só que quem comprovou esse teorema, quem comprovou a existência dele e como que ele poderia ser manipulado, foi Pitágoras. Então ele ficou com então o teorema acabou levando o nome dele. Os raios-x alteram química e biologicamente a matéria. Essa alteração química é justamente a questão da gente conseguir ter os filmes fotográficos registrando essas radiações. E afeta biologicamente a matéria, porque a gente vai ter também na radioterapia com raio-x. Claro que tudo vai depender das energias envolvidas. E sempre que a gente fala de energias envolvidas, a gente também está falando em termos de doses de radiação. A gente vai ver em algum determinado momento sobre as grandezas de unidades radiológicas. Inclusive já existe um videozinho sobre grandezas e unidades radiológicas, que a gente tem uma relação de energia por massa. E que a gente pode ter grandezas, então, que vão ver exatamente a questão da energia que é transferida para o meio em relação à massa desse meio, ou a gente vai ter algumas grandezas que vão levar em conta o efeito biológico, que é justamente essa questão da alteração biológica da matéria. A gente, quando faz diagnóstico, a gente não quer os efeitos deletérios. Quando a gente faz a radioterapia, a gente quer o efeito deletérico única e exclusivamente no câncer, no tumor ou na patologia que a gente está tratando. E os raios-x produzem radiação espalhada e secundária. A gente não tem só o feixe primário, sempre que eles interagem, eles vão poder se espalhar e vão ter uma redução da sua energia. E aqui, então, que a gente vai estar trabalhando muito aspectos de proteção radiológica. Então é importante a gente conhecer um pouquinho sobre toda essa produção de raio-x para estabelecer as diferenças que existem entre o raio-x e a radiação gama, por exemplo, que a radiação gama vai ser proveniente de elementos radioativos. Então no próximo vídeo a gente já deve estar vendo alguma coisa sobre essa questão de como a gente vai estar tendo elementos radioativos artificiais, qual é a diferença entre elementos radioativos artificiais e naturais e como que a gente vai produzir, então, esses materiais radioativos, principalmente para a nossa área médica, tá ok?